Olá, tudo bem? Eu sou o Raul Marcelo e nós estamos iniciando mais um Raul Convida aqui no canal 7 da NET, a nossa TV comunitária. Programa hoje especialíssimo. Estamos recebendo o economista da Unicamp, mestre em economia, Jean Pérez. Muito obrigado, Jean, pela presença. Recebendo também uma quase dupla, né? Que tem também uma banda, uma cantora sensacional e um músico também sensacional. Vocês vão poder aqui acompanhar. A Thaís Jamile e o Renato Novaes. Muito obrigado. A Joia, uma música com conteúdo espiritual maravilhoso. E a Thaís vai contar também aqui um pouco da experiência dela, aí levando a aula de canto para o Nordeste do país, um projeto maravilhoso. Obrigado por aceitar o convite. Nós vamos conversar aqui, vamos perguntar bastante sobre a trajetória, a carreira, né, os shows, como é que é essa música com esse conteúdo espiritual que é muito bonito. A gente vê isso em vários segmentos musicais, né, várias áreas, desde a música clássica, também em outras áreas das artes, na pintura, né, a Capela Sistina, né, maior conteúdo espiritual ali, a cultura barroca também. Mas vocês são muito novos, né? E eu acompanhei várias músicas e eu achei muito bonito. E muito obrigado pelo convite. Nós vamos poder escutar e também perguntar, viu, pessoal? O zap do Raul Convida é o 996724972. Quem quiser entrar em contato, estamos também ao vivo no Facebook, no YouTube e no canal 7 da NET. O programa hoje é gravado. Entra ao ar, né, sexta às 20 horas, com reprise no domingo às 11 e terça-feira também às 20 horas. O economista Jean Pérez está aqui hoje porque nós vamos conversar, Jean, sobre um assunto que está na pauta, né? Um assunto, inclusive, que colocou o Sorocaba mais uma vez no cenário nacional, de forma muito triste, eu considero, em função da ação da Polícia Federal, a ação chamada Prato Feito, que descobriu aí um desvio de 1,6 bilhão de reais da merenda escolar das nossas crianças, né? E o nome da Operação Prato Feito é uma alusão a uma situação ainda mais triste, que é o fato de que as crianças que podiam antigamente repetir a merenda escolar, né, depois desse processo de corrupção, Thaís, começaram a não ter mais o direito de repetir a merenda escolar, ou seja, era um prato feito, não é? Só podia comer aquela quantidade certa ali. E nós sabemos que nas escolas públicas, eu fui professor da rede pública, nas escolas públicas as crianças às vezes têm carência nutricional no sábado e domingo e já vai com a expectativa de fazer uma refeição balanceada na segunda-feira na escola. E essas empresas que estavam roubando recursos da merenda, elas prejudicaram a qualidade da merenda escolar. Tem um momento, inclusive, da gravação que foi feita, a escuta telefônica da Polícia Federal, em que um empresário, conversando com um lobista, chega a dizer que, na eventualidade da necessidade de se cortar a carne, não teria problema nenhum. Era só colocar o ovo ali, que as crianças iam comer e não iam sentir falta. Então, para ver o tamanho da tragédia, eu cheguei a ver, na escola que eu lecionava, crianças com o tapuér na mão, na fila da merenda, e ao ser perguntado, né, eu como professor perguntava, eles falavam, professor, isso aqui não é para mim não, isso aqui eu estou levando para o meu irmãozinho em casa. Então nós vivemos num país que é profundamente desigual, ainda mais agora com o desemprego aí em alta, e nem todas as famílias têm um orçamento adequado para poder fazer frente às necessidades nutricionais, sobretudo das crianças, né? Que qualquer carência nessa fase, se tiver carência de proteína, pode afetar o raciocínio, né, e a capacidade intelectual. Então, de fato, é uma área muito sensível, sensível mesmo, e eu fiquei muito triste, e não é à toa que o Brasil inteiro também ficou. Nós tivemos aí uma matéria no Jornal Nacional, várias, e eu vou repercutir aqui também as matérias da imprensa, tratando desse grande escândalo, né, em torno aí da corrupção na merenda das nossas escolas. E, infelizmente, Sorocaba é envolvido nesse escândalo. Sorocaba, a Polícia Federal, na última terça-feira, passou 5 horas dentro da Prefeitura de Sorocaba, retirando materiais para poder aí formar culpa e fechar as investigações. Foram 30 prefeituras envolvidas, 29 empresas e mandatos de busca e apreensão para 154 pessoas, não é? Então, uma operação que não só envolveu Sorocaba, mas também a cidade de Votorantim, diversas cidades da região, inclusive cidades de outros estados da federação. E eu vou pedir para a produção, para a gente poder ter uma ideia da dimensão, soltar aí as matérias que saíram na imprensa e já vou perguntar para o Jean
como é que você está vendo esse processo, Jean, porque você estuda bastante licitação, né? Existe luz no fim do túnel na administração pública para a gente diminuir essa... Eu já faço essa pergunta para você, mas antes eu queria soltar aqui as matérias que saíram na imprensa sobre esse caso aí, que chocou os sorocabanos e também a população do Brasil. A Polícia Federal fez um relatório que detalha como esses grupos agiam de forma criminosa. Um esquema que envolvia prefeituras, empresários, funcionários públicos e lobistas em fraudes de licitações. O documento de 359 páginas traz detalhes sobre a investigação da Polícia Federal. O esquema funcionava desta forma. Empresários procuravam lobistas que entravam em contato com as prefeituras. Agentes públicos fraudavam as licitações para favorecer as empresas. Os contratos da merenda eram superfaturados. Em troca, os empresários pagavam propina. Uma das principais empresas investigadas é a ERJ Administração e Restaurantes de Empresas Limitada. Entre os anos de 97 e 2015, a empresa venceu licitações para fornecer a merenda escolar para escolas de Sorocaba. O último contrato da ERJ com a Prefeitura, de 139 milhões de reais, foi encerrado em fevereiro de 2016. Depois de várias reclamações, merendeiras entraram em greve por falta de pagamento e alunos questionavam a qualidade da alimentação oferecida. O relatório da Polícia Federal mostrou que a empresa ERJ é controlada por uma holding chamada Coroa Participações, da qual fazem parte empresas de dois grupos também investigados pela PF, Coan e Bueno. A empresa que atualmente fornece merenda para a Prefeitura de Sorocaba, Pack Food Comércio de Alimentos Limitada, é ligada ao grupo Coan. Depois da operação, o secretário de Licitações de Sorocaba falou sobre o contrato com esta empresa. Eles vieram atrás de alguns documentos de licitações antigas até, isso desde 97 para cá, de algumas empresas que estão relacionadas com as investigações. Uma das empresas que foi solicitada tem contrato vigente, que é a Pack Food. Tem alguma chance de ser rescindido? Como que fica a relação agora? Não, isso não significa que por conta dessa investigação nós precisamos saber o resultado delas, mas é claro que tudo é possível. A Polícia Federal deixa claro no relatório que foram encontrados indícios de tráfico de influência e de fraudes em contratos e em licitações. Agora, com a Operação Prato Feito, a investigação espera identificar servidores públicos que podem ter contribuído para manter esse esquema na Prefeitura de Sorocaba por mais de 10 anos. Outras 3 cidades da região também são investigadas por suspeita de fraudes em licitação da merenda: Votorantim, Várzea Paulista e Mairinque. Nenhum prefeito está sendo investigado. Em Mairinque, Binho Merguizo, que administrou a cidade entre 2013 e 2016, é o único ex-prefeito que aparece no relatório como investigado, por indícios de recebimento de vantagem para fraudar licitações e também de compor associação criminosa, com o ex-chefe de gabinete, Douglas Lurindo Berro Júnior, e o ex-secretário de administração, Heraldo Elias Franzin. A investigação mostrou que a empresa que fornecia merenda para escolas da cidade, Angá Alimentação e Serviços, é também ligada ao grupo Coan, investigado pela Polícia Federal. No fim da tarde, a Prefeitura de Sorocaba declarou que não vê problemas em manter o contrato com a Pack Food, já que a empresa é apenas investigada. Segundo a Prefeitura, o contrato é fiscalizado pela Secretaria de Abastecimento e Nutrição. Nós tentamos de todas as formas contato com a empresa ERJ. Os telefones não atendem e o e-mail não existe mais. Nenhum representante do grupo Coan foi encontrado para falar sobre o relatório da Polícia Federal. A Pack Food informou que prestará todo o auxílio às investigações. A empresa divulgou ainda que não teve acesso ao processo e só vai se posicionar depois de conhecer a íntegra do conteúdo das acusações. A assessoria do ex-prefeito de Mairinque, Binho Merguizo, disse que ele ainda não teve acesso ao relatório da Polícia Federal, mas que ainda hoje deve se reunir com o advogado para definir como vai ser feita a defesa. Douglas Berro Júnior e o ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Mairinque e com o ex-secretário de administração, Heraldo Franzini, não foram localizados. Jean, bom, nós
temos também matérias que saíram no Jornal Nacional, na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Essa aqui é uma matéria da TV Tem, né? A Rede Globo aqui da nossa região. Jean, eu dei uma lida no relatório da Polícia Federal, sei que você estudou ele a fundo, né? E só para quem acompanha ter uma ideia, né? Em Sorocaba, nós tivemos em 97 a entrada da Coam para prestar o serviço de fornecimento da alimentação escolar. Até então, quem fazia isso eram as merendeiras concursadas da prefeitura. Era a própria prefeitura, através da Secretaria de Abastecimento, que realizava a compra dos alimentos. Aí nós tivemos no começo do governo Renato Ammann a terceirização desse serviço. Aí entrou a Coam ficou vários anos, daí a Coam saiu e entrou a ERJ, né? A ERJ ficou também até recentemente, aí recentemente, né, a ERJ sai e entra a PacFood. Na cabeça dos sorocabanos, a ideia que a gente tinha é que eram 3 empresas diferentes, né? E elas concorriam inclusive para ganhar esse edital de licitação para poder fornecer os alimentos. Você que estudou o relatório da Polícia Federal, parece que não é bem isso, né, Jean? Muito obrigado mais uma vez aí pela presença aqui no programa. Obrigado, Raul. Bom dia a todas. Bom dia, pessoal. Não é isso não, Raul, né? Na verdade, essas empresas, elas têm uma engenharia, né, muito sofisticada de funcionamento, né? E elas, na verdade, chegou-se a Sorocaba porque, na verdade, estava investigando um esquema que era nacional. São 4 empresas, 4 grupos nacionais que controlam praticamente todos os contratos de merenda no Brasil. Eu digo no Brasil porque são as grandes empresas, né? As grandes cidades, os grandes municípios, né, que conseguiram terceirizar a merenda, né? E aí o que elas faziam? Elas criavam esses conglomerados, né? E, por exemplo, em Sorocaba, como foi feito isso? Elas tinham uma empresa delas, queriam ganhar o contrato da merenda, e elas criavam uma outra empresa para concorrer com a própria empresa. E essa outra empresa, ela fazia uma proposta pior. Então ela simulava a competição. E aí o que a Polícia Federal diz, né? A Polícia Federal diz o seguinte: isso é impossível, esse sistema é impossível de funcionar sem a anuência do chefe de governo, no caso do prefeito, né? Da estrutura, né, que comanda a cidade, sem a anuência dos próprios servidores que cuidam desse sistema, né? Ou então das pessoas indicadas para cuidar desses contratos, que é o mais possível, né, que está ligado à estrutura do prefeito, e sem essa figura do lobista e dos empresários. Então todo mundo sabe do que está acontecendo, né? Só que a Polícia Federal, nesse primeiro momento, ela só quer pegar os contratos e ela pediu a prisão, né, e foi negada, dos empresários que estão no sistema. Então vai ter outros encadeamentos, né? Então, assim, é esse o sistema que funciona, é um sistema muito sofisticado. E a holding, já explica pra gente, você que é economista aí, porque a jornalista falou que foi montada uma holding, é um termo estrangeiro, né, esse termo, o que significa isso aí? Como é que é? É porque existiam esses 4 grupos, né? E aí os grupos que atuavam em Sorocaba eram 2 grupos, que é o grupo que a Polícia Federal chama de grupo Coam, que é dono, né, da RJ, que é dono da atual PacFood, que está hoje fornecendo serviço, e outro grupo que é o grupo Bueno, que era o grupo que foi rescindido o contrato com essas que não pagavam as merendeiras até o ano retrasado, né? E aí o que elas fizeram? Em determinado momento essas empresas tinham uma grande afinidade, elas atuavam em municípios próximos, tinham uma identificação, e elas se unificaram, só que elas não juntam assim, cancelando as inscrições. Elas criam uma terceira empresa que cuida das duas. Então, digamos, é uma empresa... Isso é a holding? Isso é uma holding, né? Por exemplo, né, um grupo que tem supermercado, mas também tem empresas de lavanderia, por exemplo. Ela cria uma holding que cuida de empresa. Então, é uma empresa que cuida de empresas. Ah, tá. É uma empresa administrativa, digamos. É por isso que no relatório da Polícia Federal está dito lá que eles são o mesmo grupo. Apesar de serem empresas diferentes, são o mesmo grupo que simulam licitações, fraudando aí o processo de concorrência pública realizado pela Prefeitura. Nós vamos continuar conversando sobre isso. Thaís, é impressionante, né? Jesus que pregou a igualdade, né? A distribuição, a repartição dos peixes, dos pães, 2018 anos atrás, e a gente ainda tem esse tipo de situação. A ganância não é fácil, não? Como pode, né, desviar recursos da merenda? Se você quiser comentar isso, eu queria agradecer a tua presença aqui, a tua, do Renato Novaes.
Nós que agradecemos. E já emendar uma pergunta, né? Porque você é muito nova, né? E eu sei que já tem essa experiência aí você chegou a dar aula de canto. Isso, sou professora de canto. E você estudou canto, que ela tem uma voz muito bonita. Como é que é isso? Ou você aprendeu naturalmente com os pais em casa? Assim, como a minha família sempre foi de igreja, então a gente já começa cantando dentro da igreja, né? Tá. E dentro desse enredo eu já comecei a fazer aula muito cedo. Então meu pai começou a investir, então com 13 anos eu já estava... meu pai fechou um pacote na escola, então eu já fazia aula de canto, aula de teatro, aula de instrumento. Então, aí eu fui pegando gosto. E nisso daí eu resolvi fazer o conservatório de Tatuí, resolvi me especializar. Nossa, fez o conservatório Tatuí? Eu fiz. Eu só não cheguei a concluir porque daí entrou a parte da missão. Eu comecei a me envolver e eu quis ir para Juazeiro do Norte. Eu já estava no intuito da questão do voluntariado, eu já estava dando aula particular e eu gostaria muito de abrir mais espaço, né? Querendo ou não, você dar a aula é uma coisa, agora você ir até uma região... Conta pra gente, é Notas do Sertão o nome do projeto? Né? Isso, Nota do Sertão, do Instituto Unici de Missões. Ai, me emociona quando eu falo do sertão, porque foi uma parte que realmente mudou muito, até pra música que a gente oferece para as pessoas, deu um sentido. Geralmente, eu não gosto de dizer que eu simplesmente sou uma artista, eu não quero simplesmente produzir uma canção. Eu quero que essa canção tenha um fundamento, ela tem que ser alicerçada em alguma coisa. Então, quando eu fui para o sertão, eu vi uma outra realidade, aquilo me fez amar mais, valorizar mais a minha vida, valorizar mais o que eu canto, valorizar mais o que eu falo, prestar atenção nas coisas que eu menciono. Então, isso realmente, o sertão mudou muita coisa na minha vida, mudou muita coisa mesmo. E veio algum tipo de influência do sertão? Porque a gente tem assim o Nordeste, né? O Nordeste brasileiro, ele tem uma história musical riquíssima, Nossa, né? Nem Você fale. tem aí o chachado, agora que tem aí o forró, né? Eu vi essa versão nova do forró universitário, Luiz Gonzaga, tem muita coisa bacana, né? O axé também agora, axé, tudo. Eu fui no museu do Luiz Gonzaga, eu falei assim, porque eu gosto, eu quero saber um pouquinho mais sobre a cultura deles, e o que é mais gostoso da música é que a música realmente, ela abrange tudo. Então, a gente foi no sertão de Juazeiro do Norte, e era gostoso porque a gente conseguia conquistar as crianças com a música. E querendo ou não, o sertão é um local muito carente, né? Então, as crianças, elas ficavam na rua, a gente vê muito caso de abuso, muitas coisas acontecendo lá. Muitas coisas acontecendo no sertão. Então, a música tirava as crianças da rua e trazia para poder aprender algo, um instrumento. Que legal. Então, isso foi maravilhoso para mim. Nossa, e o Renato também? O Renato, violão na igreja? Começou na igreja? Como é que é? Eu comecei na igreja, né? Desde muito novo, assim. E fui estudando, fui fazendo aula particular. E fiz também... Agora eu tô fazendo conservatório. Eita! Me especializando. Mas que nem a Thaís falou, né? A gente crê que não é só a música, né? Tipo assim, que nem em relação a esse caso, né? Assim, as pessoas... Tirando das crianças, cara. Isso é terrível. Assim, esse caso é terrível, não? E a gente vê o evangelho em prol disso daí, né? Tipo assim... Eu como evangélico falo assim, como cristão, a gente se fecha muito no nosso mundo, né? Muito do nosso eu. E que nem você falou, né? Que Jesus, ele ia em prol das pessoas, em prol dos necessitados. E por que a gente não vê isso na Bíblia, né? É interessante, 2000 anos depois a gente tem esses casos, tem gente que passa fome, é impressionante. Apesar de a gente viver numa sociedade profundamente inspirada pelos valores cristãos, na sociedade moderna, se pegar na Constituição, lá está lá, artigo 5º, qual que é a inspiração do artigo 5º? Todo brasileiro tem direito à habitação, saúde, educação, isso aí é a inspiração cristã, né? A experiência política moderna, toda ela tem essa raiz no cristianismo, mas mesmo assim não é o suficiente ainda para coibir esse tipo de situação, né? Um cidadão passar a mão no telefone e falar para trocar carne por ovo, e meio que em tom jocoso ainda, tipo, é criança de escola pública, então deixa para lá, como se criança de escola pública fosse menos, né, do que as outras crianças. Então, possivelmente o filho dele nunca estudou numa escola pública, então para ele é uma coisa meio que
Eu penso assim, se Jesus foi até as pessoas para ver a necessidade, o que está faltando para a gente é ir até as pessoas e entender. Infelizmente, eu penso assim, que o ser humano ele vai muito pelo que ele vê e pelo que ele sente. Ele não consegue sentir a dor da pessoa simplesmente olhando. Ele precisa chegar. Então, quando eu cheguei perto daquelas crianças, eu senti a dor dela e eu quis estar mais perto. Isso me fez amar mais. Eu acho que está faltando para esse pessoal aí sentir na pele ali o que está acontecendo, porque não é possível. E é interessante, né, Thaís? Porque tem um discurso aqui no Sudeste meio preconceituoso em relação ao Nordeste, né? As pessoas, apesar de ter essa influência cultural imensa, né, de todas as áreas, no teatro e no cinema, com o Ariano Suassuna, todas as áreas, você encontra uns brasileirinhos aqui no Sudeste ainda que falam, o Nordeste, critica o Nordeste ainda. Então, e é um lugar muito importante do ponto de vista cultural. Parabéns por esse projeto. Você ficou lá quanto tempo? Muito tempo? Pouco tempo? Na verdade, o acordo foi 2 meses. Só que daí eu falei assim, posso ficar mais um? Aí nesse mais um, aí eu fui, fiquei 3, aí eu voltei pra casa e falei assim, meu Deus, por que eu voltei? Não, vou voltar de novo. Aí eu voltei pra lá de novo. Aí você foi outra vez de novo. Aí eu fui, fiquei 4 meses, eu falei, não, agora, já era dezembro, então cada um vai para suas casas, aí eu já voltei, mas eu pretendo voltar, porque o sertão não sai do coração. E agora, bom, você tá com o violão aí, tem essa voz maravilhosa, tem um trabalho musical maravilhoso, agora deixa eu prestigiar a gente. O que vocês prepararam aí pra gente? Fala um pouco da história da música que vocês vão apresentar. Bom, a gente vai cantar uma música chamada Faz Tua Paz Reinar. É uma música que eu particularmente gosto muito porque em meio ao caos, em meio a tantas coisas acontecendo, eu acredito que a paz de Deus excede todo entendimento. Então eu acredito que se a gente conseguir entender essa paz, a gente consegue modificar muita coisa em nós para modificar na sociedade. E a composição, como é que funciona aí? A letra, tal, a música? Então, essa música ainda não é nossa. Quem dera se fosse nossa, porque ela é maravilhosa, mas a gente já está em processo, sim, de gravação. O Sertão também influenciou bastante nas minhas composições. Você também compõe? Eu componho. Poxa, eu componho. Influenciou bastante, então a gente já está com umas músicas aí que já está gravando singles, né? Já está em produção e, se Deus quiser, esse ano a gente já começa a lançar. Nossa, maravilha. Vamos lá, então. A tua voz é como um rio de águas claras que corre sem pressa. Ouvir o teu falar é como ser invadido pela luz do sol. Ilumina como um farol minha alma escura, vazia, sem calma. E essa paz que excede o entendimento eu quero conhecer. Não só ler ou falar, mas provar e aprender a viver. Em meio ao furacão, no meu inquieto coração, é só o vento ouvir teu falar pra tudo se acalmar. Minha alma reconhece quem tu és, dono dos momentos e das estações do meu caminhar. Faz a tua paz reinar. Faz a tua paz reinar. Nossa, que lindo. Parabéns, hein? Que bom gostar. Essa música tem uma pegada de Djavan, hein? Não tem, não? Tem. E eu tô com o Djavan na cabeça, sabe, Thaís? Hoje, Jean e as pessoas que acompanham, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, que a filha do cantor Djavan, ela doou o prédio dela pro Sem Teto em São Paulo morarem. Então, assim, é uma atividade, uma coisa assim, de um desprendimento, eu achei fantástica, porque nós estamos ainda, né, aí, de luto, por conta da situação do incêndio no prédio do Largo Paissandu em São Paulo, né, o prédio Wilson, né, e que tem até agora ainda estão sendo achadas ossadas lá de pessoas que faleceram nesse incêndio terrível. E a notícia que me deixou mais triste é que os bombeiros, quando foram atuar ao hidrante na capital, à noite falta água.
Então, inclusive, o combate ao incêndio do prédio, ele foi prejudicado. Isso não sou eu que estou dizendo, os bombeiros estão dizendo isso. O chefe dos bombeiros de São Paulo está dizendo isso na imprensa de hoje. Isso está repercutindo bastante. Que o combate ao incêndio no prédio foi prejudicado por conta da falta de água nos hidrantes no centro de São Paulo à noite. Então, um caminhão-pipa do bombeiro, ele é 11 minutos só que ele aguenta jogando água. Então tinha que ficar toda hora trocando os caminhões-pipa e isso prejudicou demais o combate ao incêndio porque o hidrante não... é um problema grave da Sabesp, inclusive nós estamos questionando isso via Assembleia Legislativa, que é um absurdo. A cidade de São Paulo tem muitos prédios antigos no centro, e precisa ter um sistema de hidrante que funcione de forma efetiva e com pressão na água, porque não adianta ter o hidrante lá sem pressão na água, e aí não tem aquela pressão na mangueira do bombeiro. A gente vê muito em filme isso, né? Mas quem já assistiu a cena de combate ao incêndio e ficou, é uma coisa que marca a vida da gente para sempre, sabe da importância que é o hidrante e o corpo de bombeiro ali sempre, né? São os verdadeiros heróis aí que salvam vidas nesses momentos de desastre. Agora, uma coisa que me deixou muito triste nesse episódio foi ver nas redes sociais pessoas culpando as vítimas, né? Muita gente dizendo assim, tá vendo, vai ocupar prédio, como se aquelas famílias que estivessem lá tivessem a opção de comprar um apartamento em Gianópolis. Então ela tinha a opção, comprar um apartamento em Gianópolis ou ir para uma ocupação de um prédio abandonado. Ela falou, não, eu vou para uma ocupação, é muito mais legal ir para ocupação. Não, essas pessoas não tinham opção. Inclusive até agora, muitas famílias ainda estão morando aí em barracos de lona, né, nas imediações ali do prédio. Então teve uma solidariedade imensa, a alimentação, graças a Deus não está faltando. A prefeitura disponibilizou o aluguel social, são R$ 1.400, mas isso não paga o aluguel em São Paulo. A gente sabe que o custo de vida na capital é muito alto. Então, de fato é uma tragédia que mostra um pouco do que você tratou aqui, né? Às vezes essa falta de solidariedade com o próximo, né? Querer culpar a vítima, que as pessoas que estão lá são vítimas, não são responsáveis por essa situação, né? Então essa falta de solidariedade, que é uma coisa curiosa, e ela é muito particular no Brasil, na minha avaliação. A gente tem, não é à toa que a gente tem um certo abandono numa parcela da população, que é o tema inclusive da dica de leitura de hoje, pessoal. E a dica de leitura de hoje vai para tentar explicar isso aqui que a Thaís abordou aqui, e é interessante porque eu já ia tratar desse tema aqui hoje, que é o livro A Construção Social da Subcidadania. É o livro do Gessé de Souza, ele foi presidente do IPEA, hoje é professor da Universidade Federal do ABC, né? Ele é pós-doutor pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Então eu tenho alguns livros dele em casa, e tem esse aqui que é um livro que tenta explicar por que no Brasil existe essa falta de solidariedade, sobretudo com as pessoas mais pobres. É uma coisa interessante, isso aí não é uma coisa normal na Alemanha, não é normal na França, não é normal nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia do Sul, não é, na China. As pessoas ficam em luto, né? Ficam tristes quando acontece algo com o próximo. E aqui no Brasil, quando acontece algo com pessoas pobres, não existe essa solidariedade, né? E ele diz que é uma construção social, que é uma herança nossa do regime de escravidão ainda, né? Do Brasil colônia. Então ele veio, o Brasil foi industrializado, né? Isso não mudou, aí veio a ditadura militar, isso não mudou, nós redemocratizamos o país e isso infelizmente ainda não mudou. Você tem aí um tratamento, basicamente a ideia do livro é a seguinte: para uma parcela da nossa sociedade, sobretudo os mais ricos, o que acontece com o povo, sobretudo os mais pobres, não lhes importa. É como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma, né? E ele trata aqui no livro, ele vai buscar do ponto de vista histórico, como é que isso aconteceu e tal, e é bem interessante quem tiver interesse, porque de fato é uma coisa curiosa, né? Como é que pode as pessoas que morreram no incidente, elas não falou quem é a família, quem são os filhos. Quando tem acidente de avião, aí a gente percebe a diferença de tratamento, né? Todas as pessoas que morrem no desastre de avião são todas elas humanizadas. Aparece quem são o que o pai fazia, quem são os filhos, onde estudou, qual igreja que frequentava. Você percebe ali que tem um tratamento delicado, né? Aí morrem as pessoas nesse incêndio do prédio e aparecem os nomes abreviados, assim. Os nomes abreviados, morreu lá, e algumas pessoas na internet, inclusive na grande imprensa também, é um bando de invasor que estava lá, entendeu? É criminoso, né? Então, assim, e aí é interessante porque é um livro que está muito ligado à conjuntura atual, à pauta atual, porque ele vai tentar explicar por que nós no Brasil ficamos assim. Isso é um problema político, viu, pessoal? Então, tá aqui a dica de leitura da semana.
Programa Raul Convida, o canal 7 da NET, a nossa TV comunitária ao vivo, Facebook, YouTube e gravado, né, passando aí na sexta às 20 horas, domingo às 11 horas e terça-feira também às 20 horas. Quem quiser entrar em contato com o programa pelo WhatsApp 996724972. Recebendo hoje a cantora Thaís Jamile, o músico Renato Novaes e o economista Jean Pérez. Nós estávamos conversando aqui, Jean, no primeiro bloco contigo, sobre o problema do grande escândalo de corrupção aí nas merendas. E você estava explicando para a gente o que é essa história da holding, como é que são montados esses esquemas de corrupção, não é? Nesse caso da merenda, ele só foi possível por conta da terceirização. Não é? Em 97, no governo Renato Amro, foi feita a terceirização da merenda. E aí, segundo a Polícia Federal, não sou eu nem que estou dizendo, abriu-se a porteira para que os empresários aí, que não dá nem para chamar de empresário, segundo a Polícia Federal, é um grupo criminoso, uma organização criminosa para fraudar a licitação, fosse montada, e ela veio, infelizmente, para a nossa cidade. Você tem estudado o tema, o prefeito de Sorocaba, o Crespo, ele está propondo agora terceirizar também a saúde e a educação. Como é que você vê esse processo? Teve até uma manifestação, vou pedir para a produção soltar, e ontem mais de 5 mil manifestantes tomaram as ruas de Sorocaba, questionando aí a terceirização na saúde e na educação. Vou pedir para a produção, se tiver no ponto aí, poder soltar. Você que trabalha com nossa cidade, não é nós que trabalhamos para você. Nós fizemos a enquete e está aí para comprovação. 97% de desaprovação deste desgovernado Crespo. Fora Crespo! Fora Crespo! E na manifestação ontem foi puxado mais uma vez esse grito de fora Crespo, né? Porque a população de fato em Sorocaba está bem, vamos dizer assim, crítica em relação à atual administração do Crespo. Foram 5 mil pessoas nas ruas ontem questionando o processo de terceirização. E eu acho que grande parte disso, viu, Thaís, Renato e Jean, foi por conta da matéria que saiu no Jornal Nacional, do escândalo de corrupção na terceirização da merenda. Então o que as pessoas começaram a pensar? Bom, se teve um escândalo desse tamanho na merenda, imagina se vai terceirizar a saúde e a educação, o que pode vir a acontecer. Eu acho que isso, inclusive, serviu de mote também para que a gente tivesse aí mais de 5 mil manifestantes nas ruas ontem. Como é que você vê esse processo da terceirização aí na saúde e na educação em Sorocaba, que está na pauta hoje do debate, né? Essa questão da terceirização, Raul, ela tem um agravante, né, que a gente pode até ver assim, onde que funciona o serviço público no mundo, né? Por que as grandes nações, onde funciona, onde dá certo, ela optou não pela terceirização, mas por abrir concurso, colocar um professor, entendeu? Colocar um médico, uma enfermeira, um enfermeiro, que tem uma identificação. Porque esse tipo de serviço, ele envolve o ser humano, numa ponta e na outra, né? Então, assim, é uma pessoa que trabalha, no caso o servidor, e na outra ponta a população. E isso envolve interação humana. Então é fundamental, por exemplo, que uma unidade básica de saúde, ela seja tocada por pessoas que estejam ali durante 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos. Porque envolve interação, você conhece a história das pessoas. Você sabe que aquela comunidade já tem um problema A, B e C, e é próprio daquela comunidade, né? Por que eu estou dizendo isso? Que o primeiro problema que eu vejo da terceirização, Raul, é a questão da descontinuidade das pessoas que estão no serviço. As empresas terceirizadas, ela tem uma altíssima rotatividade. Então a pessoa ela trabalha durante um ano, ela sai daquele emprego, vai para outra empresa que oferece uma melhoria diferente, né? Então essa é uma primeira questão, a descontinuidade. A segunda que existe é que o servidor público, ele tem direito, né? A gente viu aí, ele consegue se organizar no sindicato, ele consegue participar da vida cidadã, para utilizar o tema, né, do GCE. Ele é um cidadão, então assim, ele se organiza, ele disputa, ele quer saber sobre a cidade dele. Um trabalhador terceirizado, ele é um trabalhador acuado, que tem medo do desemprego, então ele não se organiza politicamente, ele não participa da vida comunitária. Então tem esse outro elemento. O terceiro elemento, Raul, é que a terceirização, ela envolve também menores salários. Talvez seja essa a questão, né? Como ela envolve menos salários, então você vai ter uma massa salarial menor. E para a economia local vai ser complicado. Vai diminuir o poder de compra das pessoas, né? O poder de compra das pessoas e da economia local também, dos recursos que estão transitando, né? E na outra ponta você gera o quê? Você vai ter um empresário da educação, você vai ter um empresário da saúde
que vai ficar com essa parcela de diferença entre o salário do servidor e o salário que ele paga para o terceirizado. Ou seja, você gera também um processo de concentração de renda, né? Você gera uma diferenciação entre as pessoas daquele espaço. Então, e hoje, pela lei brasileira, apesar de nós termos aí a lei 8666, que é a lei de licitações, ela coíbe a formação de cartel, porque se a prefeitura for fazer a terceirização da saúde ou da educação, vai ter que ter uma espécie de chamamento público ou de licitação, né? E nada impede que a gente tenha o que aconteceu na merenda, né? Formação de cartéis para atuar nesse setor, que é um setor aí, vamos dizer assim, que vai muito rentável, né? Só para a pessoa que está acompanhando em casa ter uma ideia, o valor repassado para as empresas de merenda chegou ao ápice de ter um ano que foi o montante de 72 milhões de reais, né? Sim. Então, assim, hoje está um valor menor, está em torno de 27 milhões, mas nós estamos falando aqui de cifras milionárias, né? Sim. Nesse caso da merenda, a Polícia Federal mostrou que eram 4 grupos nacionais. Né? 4 grupos nacionais que movimentaram aí contratos da ordem de 1 bilhão e 600 milhões nessa questão. Né? Nós estamos falando da educação e da saúde, nós estamos dizendo de orçamento que vai superar esse valor da merenda, Raul, em pelo menos 10 vezes. Né? 10 vezes no município de Sorocaba. E aí é outro problema, né? Porque a prefeitura ela tem dificuldade de lidar com esses grandes conglomerados. Porque esses conglomerados eles têm os melhores advogados do Brasil, têm os melhores contadores do Brasil. Né? Por exemplo, as prefeituras têm muita dificuldade de saber que essas empresas estão organizadas numa holding, por exemplo. Né? Ou então que isso nem é feito às vezes às claras, mas é feito acordos tácitos, né? Eles se organizam para disputar isso. E pior, no Brasil, principalmente no campo da saúde, da educação, e na saúde agora está acontecendo, tem muita presença do capital internacional. Então são grupos mundiais, eu não estou falando nem de mais nacional, na merenda estamos falando de 4 grupos nacionais, mas grupos mundiais que entraram no Brasil já. Croton, por exemplo. Por exemplo, isso, o grupo Croton, ele movimenta cifras bilionárias. E aí qual é o poder, aí eu pergunto, né, para todo mundo que está em casa, qual que é o poder da prefeitura de fazer frente a um grupo mundial queira entrar no sistema educacional, por exemplo. Exatamente, então, para disputar os recursos da saúde, né, e da educação. Como que a prefeitura ela vai, por exemplo, fazer um enfrentamento jurídico contra um grupo desse? Numa alta instância, numa instância nacional? Qual é a capacidade que a prefeitura tem? Então, assim, abre-se uma possibilidade de conflito em que você, obviamente, é menor, né? É menor nessa disputa. A Câmara Municipal tem um projeto de lei tramitando lá para que os processos de terceirização passem pela Câmara Municipal. Eu acho que é uma boa ideia, pelo menos para que a gente possa discutir melhor esses temas. Né? E verificar exatamente aí qual é a área, como vai ser esse processo. Agora, no áudio da Polícia Federal, no processo de investigação do escândalo aí da merenda, novamente, né, tem uma passagem lá de um lobista dizendo que o seguinte, isso aí não sou eu, isso aí dá um documento da Polícia Federal, dizendo que o seguinte, que na cabeça do Crespo a ideia dele é privatizar, é terceirizar tudo. Né? E aí ele fala que nós precisamos participar desses negócios aí. Então, assim, se quer terceirizar tudo, os empresários, inclusive empresários ligados aí a esse escândalo da merenda, querem participar de todas as formas. Então, o problema da terceirização é justamente esse. Né? É claro que a Prefeitura Municipal tem que terceirizar alguns serviços, por exemplo, serviços de recapeamento asfáltico, compra de equipamentos para a Prefeitura, tem uma série de serviços que a Prefeitura nem tem por que realizá-los. Mas agora, serviços essenciais, sobretudo a educação, que é cuidar do projeto pedagógico, das crianças, né? Cuidado com as crianças. Qual que é a responsabilidade que vai ter uma empresa cuidando das creches, por exemplo? Qual é a segurança que o pai vai ter de deixar na mão de uma empresa, né, os cuidados com a primeira infância? Eu acabei de escutar uma entrevista da Joana Maranhão, nadadora brasileira, né? Foi olímpica, medalhista, já 5ª do mundo, tal. E ela até hoje, com 31 anos de idade, ela faz tratamento, Thaís, porque ela sofreu abuso, né, quando tinha 9 anos de idade, pelos professores que faziam aula de natação com ela. Né? E ela disse que até hoje faz tratamento, e não é pouco, 3 reuniões por semana de tratamento para poder tentar se desvencilhar desse trauma de infância. Então vocês vejam que não é uma coisa simples, né? Essa questão da primeira infância, é um cuidado. O pai tem que ter uma confiança muito grande com quem vai ficar com seu filho, afinal de contas, a criança ela é vulnerável, né? Ela é profundamente vulnerável. Então, até isso tem que ser discutido, porque terceirizar, e qual a entidade que vai pegar? A entidade é idônea, tem histórico na área. Então, de fato, são questões aí, seríssimas, que não dá para ser assim, vamos terceirizar, porque a gestão é melhor e tal, e ponto final. Não é. O setor público, o servidor público, como ele tem uma carreira, uma estabilidade, ele pensa 1000 vezes antes de cometer um ato, né,
que pode colocar em risco aí a sua carreira e o seu cargo, né? Então, de fato, não é fácil. Eu vi essa entrevista, a Thaís, eu não sei se você chegou a ver, mas hoje existe um movimento grande aí, muitas mulheres resolvendo denunciar, né, processos de abuso que sofreram. E, inclusive, artistas de Hollywood, artistas da Rede Globo, né, pessoas que a gente imaginava assim, né, pela posição de poder, né, e de referência na sociedade, que nunca teriam passado por uma situação dessa. Como é que você tem visto isso aí? Você como mulher, assim, é uma coisa bacana, né? Não, realmente isso é muito bom. As redes sociais têm ajudado bastante nisso, né? Tipo, as pessoas resolveram... acho que o povo resolveu agora ter voz, né? Ter voz ativa. Vai lá e eu realmente vou falar. Antes, eu acho que as redes sociais, que nem eu falei, ajudou bastante nisso. Porque antes você não tinha como falar, mas e se eu falo e ninguém acredita em mim? É verdade, entendeu? Né? Então, quando eu tava lá no sertão, eu via muitos casos. Nossa. Só que é muito complicado lá e você tem muita vontade de dizer, de acontecer alguma coisa, mas a diferença é que lá não tem, tipo, não tem policiamento, não tem nada na parte do sertão. Então você fala, eu estou vendo, mas eu não posso fazer nada a respeito. Não tem instrumento nenhum, não né? Não tem. Você sabe uma coisa que eu vi? Essa é a pior parte. Né? Aquela artista que fez o Mulher Maravilha, a Gadot, né, uma israelense, ela teve um dos empresários lá de Hollywood que sofreu várias denúncias de assédio, várias artistas denunciaram ele. E ele estava fazendo uma parte do filme da Mulher Maravilha, a continuação. Aí a Gadot, como mulher, ela falou, olha, se ele estiver no processo de produção do filme, eu não gravo mais o filme. Aí passou uns 3 dias, foi rompido o contrato com ele. Então você vê a importância, né, das referências, né, femininas. E esse é um filme legal porque é bacana, né, para heroínas, né, mulheres. Né? Eu gosto muito do universo de HQ, de história em quadrinho, quando eu era pequeno. E eram poucas as revistinhas que saíam de mulheres, né, como heroínas. E esse filme da Mulher Maravilha foi um sucesso de bilheteria, inclusive, né? Eu achei sensacional. E é bacana, né? A menina ter referências também nessa área, né? Para quem gosta, né? Dessa área. E que é uma mulher poderosa, né? Mulher Maravilha é brincadeira. Puxa vida. Poderosa no filme e na vida real. Ela rompeu o contrato aí com o cara que ia fazer o filme que tinha denúncia de assédio, né? Contra ela. Uma atitude eu achei... E ela postou um negócio nas redes sociais e foi um rastilho de pólvora. Eu acho que por conta disso, inclusive, que a empresa que está fazendo o novo filme me falou, meu Deus do céu, já pensou a gente ter um problema aí com ela, né? Porque ela é a grande referência do filme, né? Então, é bem interessante esse movimento, importantíssimo. Tá aí a preocupação do processo de terceirização em relação, sobretudo, aos cuidados com as crianças, né? Nós estamos falando aqui, terceirizar a creche, não é brinquedo isso aí. Não é. O pai, quando deixa o filho na creche, ele está deixando ali por quê? Porque ele acredita no Estado, é o poder público, é o servidor público que tem fé pública, tal. Então, assim, fazer uma terceirização dessa, a gente está vendo na hora da merenda, né? A Polícia Federal não trata como empresário, trata como organização criminosa. Então, fica aqui a preocupação. Thaís, o que você e o Renato aí prepararam pra gente aí? Conta um pouco da história da próxima música aí pra nós. A gente vai cantar a canção Ninguém Explica Deus. Essa daí eu vi na internet. É maravilhosa. Eu particularmente gosto muito, até porque acho que faz a gente compreender mais, querer conhecer mais Deus. Eu falo assim, eu sei que a gente não vai conseguir explicar tudo, mas a Bíblia tem tantos mandamentos que faz a gente se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que é por isso, para mim é a principal parte, por isso que eu gosto, eu tenho orgulho de ser cristã. Eu acho que a Bíblia ela nos ajudaria bastante a amar mais, a questão de amar mais o próximo. Eu acho que... A passagem de Jesus com os leprosos, né? Nossa. Que ele pede respeito. É uma questão, assim, é profundo isso aí, vale até hoje, assim, de forma forte, porque, de fato, as pessoas, às vezes, a gente estava discutindo isso, né? Agora aqui, respeitar o próximo como a ti mesmo é um mandamento fundamental da vida em sociedade. E o que é mais engraçado sobre isso é como a ti mesmo. Então, o que eu desejo para mim, eu quero desejar para o meu próximo, não é? Aliás, se fosse fazer uma única lei, se faz essa daí e não precisa mais de nenhuma. Se essa daí cumprir firme, todas as outras dissolve. O versículo termina, né, dizendo que desse mandamento determina todo o resto das leis e dos profetas, né? Versículo 42. Então, essa passagem é de uma... É maravilhosa, né? Era tão legal, cara, que ele pregava e dava lanche no final, né? Tipo assim, pra você ver a diferença, né? É verdade! Vamos lá?
Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ui! Ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Nossa, dá uma engasgadinha ali no finalzinho. Essa música é maravilhosa, hein? Eu gosto. E você sabe que tem muita gente que não conhece a história, mas tem uma música do Legião Urbana maravilhosa, que o Renato Russo, ele desce o Legião Urbana estava numa excursão, né? E o Renato Russo, eles estão no hotel, o Renato Russo está de noite no hotel, ele abre a gaveta e só tem a Bíblia. E aí ele começa a folhear a Bíblia. Ele já conhecia bastante, mas ele dá uma folhada. E aí ele vê a carta de Paulo aos Coríntios, né? O amor é fogo que arde sem se ver, né? Tá? E aí ele faz a canção, que é maravilhosa. E muita gente gosta da canção, sabe, canta a canção de cor e salteado, mas não sabe. E ele já falou disso, ele falou, a inspiração assim, foi praticamente textual. Eu abri, peguei o texto, carta de Paulo aos Coríntios, e fiz um cola-copia. Como não tem mais, não tem mais. Essa música é maravilhosa e é assim, e é de uma inspiração, e assim, o trecho da Bíblia tem muita coisa que dá pra transformar em canção, fácil, né? Essa daí, o carta de Paulo aos Coríntios, é uma delas que o Renato Russo fez e muita gente canta e nem sabe que a origem é bíblica, né? É maravilhoso. E é tão triste quando você vê que tem gente pegando e fazendo qualquer coisa e lançando no mercado, né? E tem pessoas que realmente vão procurar alguma verdade, vão procurar realmente produzir algo de conteúdo, que nem a gente falou. Isso que eu acho que é a política aqui nas redes sociais, deveria ter uma alteração aí, quem estava conversando, inclusive fora das câmeras, né? Que é o conteúdo das coisas, né, nas redes sociais, sobretudo nos canais aí que remuneram, né, as pessoas que produzem conteúdo. A gente vê que não tem a diferenciação, né? O YouTube paga de acordo com os views e não paga de acordo com o trabalho que está ali por trás. Não existe mais música infantil, né? Tipo Balão Mágico, não tem mais, porque as crianças gostam já do conteúdo adulto. Aliás, eu passei para meus filhos, Thaís, o Balão Mágico, aí eu fui contar a história do Multiplatizum, que é o Raul Seixas que fez, né? O Multiplatizum é do Raul Seixas e ela é sensacional, porque no fundo ela prega, para quem não sabe, ela prega o fim das barreiras entre países. Porque ela está questionando ali a ideia do passaporte, essa burocracia toda que tem para a pessoa poder visitar o outro país, conhecer a cultura diferente, né? E o Multiplatizum e era música infantil do Balão Mágico, a criançada toda cantava e ninguém sabia dessa história maravilhosa. Pessoal, Raul convida, recebendo hoje para um papo aqui muito gostoso, a Thaís Jamílio, Renato Novaes, que estão aqui trazendo um pouco do trabalho de vocês. Eu queria deixar aqui a pergunta já engatilhada, né? E já aproveitar que nós estamos chegando ao final do programa. Vou perguntar já, para não correr o risco. Como é que vocês estão assim de discos, Thaís e Renato? Vocês têm quantos discos? Como é que a pessoa pode ter contato com o trabalho de vocês? Vocês vão lançar algum novo material? Sim. Programação de show, né?
Nós estamos já produzindo já algumas músicas. Ainda não temos CD gravado, mas já estamos começando. Esse ano promete. Esse vai ser ano CD a gente mesmo? realmente está entrando. Vai ser então, Spotify, a gente ainda está então? vendo. Na verdade, a gente está querendo investir mais em questão das redes sociais, então no Spot, gravar single, exatamente. Mas caso as pessoas queiram acompanhar o nosso trabalho, entre em contato com a gente nas redes sociais. Instagram, Thaís Jamile Oficial. O telefone tá aqui, né? A gente pôs aí o telefone Isso, na Facebook, Thaís Jamile. É só entrar lá, tem as nossas agendas, aonde nós vamos estar nessas semanas. YouTube também, Thaís Jamile. Você pode entrar lá no YouTube, ver o nosso conteúdo na nossa página, ver o nosso trabalho. E é isso aí. Tem uma live que a gente vai lançar no dia 28 desse mês. Uma live, uma segunda parte de um vídeo que a gente fez com uma galera em volta. Vai estar no YouTube dia 28 de maio. É na linha do Me Faz Valente? Isso, na mesma linha. Na mesma linha. Na mesma pra linha. Quem não sabe, pessoal, esse Me Faz Valente é um clipe. É um clipe, assim, muito bem produzido. Eu vou deixar até pedir pra produção deixar pra gente passar no final do programa, pode ser? Pode, no final do programa, pra deixar pra fazer o encerramento. Me Faz Valente é o clipe. Ele lembra muito Coldplay, né? Um rock inglês, mas tem uma produção ali, vocês estão com banda, tudo, o som tá... Sim. Como é que foi aquilo ali? Vocês fizeram a ideia de um clipe mesmo? Vou deixar até pra ele falar que essa parte... Então, foi uma referência mesmo, que nem você falou, Raul, né? Uma referência, um rock mais britânico, né? A gente foi numa linha mais de pop rock britânico e foram, assim, alguns meses de trabalho, né? E graças a Deus, assim, que foi muito mão de amigo, né? Poxa. Um amigo doou tal coisa, outro ajudou em tal coisa e o resultado foi aquele lá, a gente gostou demais. Gente, eu não posso deixar de falar que a edição do vídeo, o Renato, ele é designer gráfico, então a parte toda, ele é designer, toda a parte de edição foi feita por ele. É músico e designer gráfico. Minha mãe. Foram meus. Poxa vida, e os dois músicos passaram pelo Conservatório Tatuí, tá? A importância, sabe que o Conservatório Tatuí é reconhecido internacionalmente. Sim. E é um orgulho da nossa região, né, formar tantos músicos, não só para a nossa cidade, para a nossa região, mas até para o Brasil todo. Parabéns aí a todo o corpo técnico do Conservatório Tatuí. Estamos chegando ao final do programa, Jean. Muito obrigada. Mas vocês vão fazer. Eu não sei como é que nós estamos aí. Se a gente pode, eu vou pedir para vocês darem mais uma palhinha de alguma música e daí a gente encerra com o clipe. Eu queria agradecer, Jean, pela presença. Eu que agradeço. E vamos seguir discutindo. Sim. Nós vimos conversar hoje sobre a LDO e vai ficar para o próximo programa. A LDO do Estado de São Paulo, que já chegou na Assembleia. Nós estamos propondo já as emendas à Lei de Diretriz Orçamentária e também já questionando o relator com uma preocupação, desoneração fiscal. O governo está ampliando a perda de receitas. Para quem não sabe, os tributos arrecadados, sobretudo de ICMS, eles são muito importantes para a saúde, para a educação, para as nossas universidades, a Unesp, a Unicamp, a FATEC e para os municípios. A LDO desse ano veio com uma diferença de 7 bilhões de reais em relação à LDO do ano passado. Só para ter uma ideia, o orçamento de Sorocaba é 3 bilhões. Então são dois orçamentos de Sorocaba mais 1 bilhão, que segundo a LDO, o governo vai deixar de arrecadar para o ano que vem. Nós estamos muito preocupados com isso, estamos já intervindo na Assembleia, porque das duas uma, ou teve uma mudança na forma de fazer o cômputo, né? Ou de fato nós vamos ter aí o governador França e o finalzinho do mandato do governo Alckmin abrindo mão de mais receita, que seria um problema para nós. Hoje nós estamos perdendo 15 bi em arrecadação, com mais esses 7, nós iríamos aí para 22 bilhões de dinheiro a menos no cofre do governo. Nós vamos tratar bastante desse tema aqui com o Jean hoje, mas vai ficar próximo programa. Jean, muito obrigado pela participação. Obrigado a você. Tá joia? Quem quiser seguindo, discutindo com a gente esses temas todos, é só mandar aí as perguntas ou acompanhar o nosso trabalho lá no Facebook, no YouTube, Twitter, Instagram. Tá joia? Raul convida hoje com reprise, domingo às 11 horas e terça-feira às 20 horas. Recebemos hoje convidados aqui especiais, né? Muito agradável a conversa, viu? Adorei. Vocês vão já ficar aqui com o compromisso de voltar mais vezes, a Thaís e o Renato Novaes. E vão encerrar aqui pra gente com uma palhinha, pra gente poder depois no final ainda passar o clipe, pro pessoal ter uma ideia desse trabalho que ficou tecnicamente muito bom, agradável. E parabéns, viu? Vocês são ótimos músicos, né? Muito obrigada. Toca demais. Que bom, e a sua voz é maravilhosa, minha mãe. Tá joia? Um grande abraço a todos aí, boa semana, fiquem com Deus. 1, 2, 3, 4. Fé é um dom que vem de Deus, é o fundamento do que não tem explicação, é o escudo de quem crê.
não se explica com a razão. Não se explica com a razão. Posso contemplar tua majestade e glória, Rei dos reis, eu me prostro a ti. Teu amor é como o mar que vem sobre mim, que vem sobre mim. Tu és por nós, quem nos vencerá? Mais que vencedor, fizeste um caminho para nós. Posso ouvir o som da tua voz, posso ouvir a canção que flui de ti. Oh, eu me rendo e mergulho mais profundo em tua graça. Tua graça, teu amor é como o mar que vem sobre mim, que vem sobre mim. Tu és por nós, quem nos vencerá? Mais que vencedor, fizeste um caminho para teu amor. É como o mar que